André Ventura, a voz dos heróis do mar. Portugal desperta, não dá para esperar. Olá amigos, então vamos para a segunda parte da análise à entrevista da Júlia ao André Ventura. Não vamos esquecer que, resumindo a primeira parte, temas foi viagens institucionais, em que achavam que ele deveria sair até para ir ver exposições de quadros. Segundo tema foi o Gato António, pelos vistos o André não pode gostar de animais, não é? É tudo uma farsa. Terceiro tema, ainda dentro das redes sociais, mais um ataque feroz ao André e à credibilidade do André. E o que é certo é que a comunicação social continua a ser igual a ela mesma, não é? Daí ele também ter dito, naquele sábado, quando foi descoberto que um deputado municipal do PS andava a fazer assaltos à mão armada, só apareceu a fotografia do deputado, não apareceu do secretário-geral do PS. Enquanto do Chega nós sabemos bem como é que é. Há uma coisa que haja, parece sempre a imagem do André associado. Mais do mesmo. Pronto, então vamos para a segunda análise. Antes de começarmos, quero-vos pedir que deixem o vosso like, deixem um comentário, subscrevam o canal. Vamos então. Sabe o que é que custa no Parlamento? É todo o comportamento do Chega dá para criar a ideia que o Chega se comporta mal, se porta mal, etc. Mas o chamarem-me por fascista, o dizerem que nós não devíamos existir, isso está tudo ok, o país vive bem com isso. Sabe porquê? Mais uma vez, porque vivemos sempre do outro lado. Porque criámos na comunicação social, nas pessoas, a ideia de que se é para bater no André Ventura e no Chega, podemos chamar-lhe tudo. Fascista, porco, desumano, que ele não merecia existir, etc. Mas se for alguém a dizer que os ciganos têm que trabalhar, cai o Carmo e a Trindade. Quer dizer, nós dizemos que... Isso não é uma manifestação racista. Não, isto é Eles têm mesmo que trabalhar, não é? Têm que cumprir a lei, não é nada racismo. É têm que cumprir a lei, como eu tenho e a Júlia também. Qual é que é o racismo? A ideia de atacar uma comunidade Não é um ataque. Expondo-a dessa maneira, têm de cumprir a lei. Há como que um subtexto que diz não cumprem. E não cumprem na maior parte. Desculpe dizer assim. Mas isso não sabe. Uma grande parte. Está a fazer uma generalização perigosa. Não é perigoso. Eu acho que a Júlia devia fazer uma coisa aqui. Desafio a fazer isto aqui, Júlia. Faça-me isso. Os nossos desafios não sempre segundos ou terceiros encontros. Não, mas é bom. Eu faço um desafio de coração. Mas de coração. Convido pessoas a vir aqui de terras onde há comunidades ciganas e que vivem ao lado deles. Convido-os para se sentar aqui e perguntar-lhe o que é que acham. Convido pessoas de Porto Alegre, de Lisboa, de Sintra, da Amadora, do Porto, de Gaia, de Elvas. Convido pessoas de Elvas. Convido pessoas de Campo Maior e pergunto-lhes assim: meu caro, você vive ao lado de uma comunidade cigana. Acha que eles cumprem a lei? Pergunte-lhes. Em vez de ser comigo, pergunte-lhes a eles. E vai ver que 99,9% das pessoas lhe vão dizer isto. Os ciganos acham que têm um privilégio em Portugal e que não têm que cumprir a lei. Acham que podem fazer o que quiserem e, na maior parte das vezes, têm comportamento de alteração da ordem pública. Por isso é que nós colocamos o... O que é que se passa com... Coisas diferentes. Não gosto. São coisas diferentes. A falar tudo ao mesmo tempo. Eu estava a falar dos ciganos porque eu acho que é uma questão que devia entrevistar pessoas que vivem lá ao lado. Vamos fechar. Bangladesh. E olha, Júlio, eu digo-lhe uma coisa. Eu venho aqui ao programa nesse dia. Com certeza. Nem apareço. Sento-me ali a ouvir os seus convidados que me digam, vivem em Elvas, o que é que acha da comunidade cigana? Vive no Porto, o que é que acha da comunidade cigana? Vai ver que todos lhe dizem o que eu lhes estou a dizer. Todos. Não vai haver ninguém, ou haverá muito poucos, a não ser que estejam já... Ela aqui tenta abordar novamente. Vai pelos cartazes, tenta fazer passar que existe racismo e que existe xenofobia e... Vamos por partes. Comunidade cigana. Não tenho nada contra a comunidade cigana. Quem me conhece sabe que eu tenho amigos da etnia cigana. Não é por aí. Muito pelo contrário. Agora, eu tenho contra aqueles que não cumprem a lei. E eu fiz aqui a exposição nas redes sociais. Nem sei se esse vídeo estará aqui no YouTube. Se não tiver, eu vou recuperá-lo ao Facebook e trago para o YouTube. Mas eu fiz uma exposição ali em Ponte Souro, do que é que se passou com a comunidade cigana e do medo que existe e do terror. Portanto, estamos a falar desde tiros, agressões, vale tudo. Vale tudo. E não se passa nada, porque a GNR vai e diz que não encontra as armas quando houve um tiro um minuto antes. As pessoas não fazem queixa com receio porque esses membros da etnia cigana vão até à loja de uma dessas pessoas ameaçá-la. É tudo assim. Não é? Quem vive, e é o nosso caso, aqui no Alentejo, portanto, quem vive perto destas comunidades sabe qual é que é a realidade. Ainda ontem estava a ver um debate com a Vanessa Barata
Estavam a dizer, não, e tal, a comunidade cigana são a única coisa que se querem integrar. Pois é, mas o ano passado soube que houve uma menina com 12 anos que deixou a escola para casar. E aos 13 anos já estava grávida. E então? Eles não têm de cumprir a lei igual? Não, não têm de cumprir a lei. E nós sabemos que eles não têm de cumprir a lei. Nós sabemos que se fecham os olhos. Não vale a pena estarem com isto. Podemos também aqui abordar, não quer dizer que não venha a ser falado depois mais profundamente no outro vídeo, mas o tema do cartaz, isto não é o Bangladesh. Não, não é o Bangladesh. Não, não é. Nós em Portugal temos as nossas leis, temos a nossa cultura e quem vem tem de se adaptar àquilo que existe. Portanto, não vejo qual é que é o problema, não vejo... Isto não é o Bangladesh, tal como não é Angola, não é Espanha, não é França, não é. Até podem dizer que este tipo de cartazes é para tocar na ferida e para abanar o sistema. É. Tem-se de tocar nas feridas. As pessoas têm de perceber que nós não podemos continuar assim. Nós cada vez mais estamos a perder a nossa identidade. E não podemos estar a perder a nossa identidade. Não podemos. Portanto, o que é que eu acho que faz falta? Neste momento acho que faz falta o André Ventura como Presidente da República Portuguesa. Sinceramente. Vamos continuar a ver O problema com esse dominados pela sítio que deve esquerda, ser muito simpático é o Bangladesh. Isto aqui não é o Bangladesh. Mas não é, sabe que o Bangladesh é dos piores sítios da democracia Já foi lá? mundial, nunca lá fui, eu também não espero ir, não é um sítio sinceramente que eu tenho. Eu não sei, nunca fui também. E como Presidente da República, os Mas contribuintes para mim todos os países merecem respeito. e os contribuintes podem ser que eu também não estou a pensar lá ir se for eleito Presidente da República. Agora, sei uma coisa, sei que é dos países onde as mulheres são tratadas abaixo do cão. Desculpa a expressão, mas eu sei, estou-lhe a dizer porque sei. Daí as burcas, da lei das burcas. Onde a democracia está num dos piores lugares do ranking mundial, onde há uma religião oficial, onde não há liberdade religiosa, isto é para a escardalhada, que anda a defender o Bangladesh de um lado para o outro, aos saltos e tal. Não há religião oficial, não há liberdade religiosa, as mulheres são tratadas abaixo do cão. Acha que as mulheres do Bangladesh podem estar aqui como a Júlia está a apresentar? Acho que sim, deve haver senhoras que fazem televisão sim, como Sim, tenho a certeza que na televisão pública do Bangladesh isso deve existir. Com uma religião oficial, onde as mulheres são consideradas seres de segunda e onde não há democracia nem liberdade. Eu não quero ser o Bangladesh. Há pessoas que dizem, isto é escandaloso, a comunidade do Bangladesh fica ofendida. Eu não estou aqui para agradar o Bangladesh. Eu quero dizer ao meu país, às pessoas que estão em casa, nós nunca vamos ser o Bangladesh. Nem o Brasil, nem uma favela do Rio de Janeiro, nem o Paquistão, nem a Arábia Saudita. Não, não vamos ser, isto é Portugal. Aqui vai-se cumprir as leis portuguesas, aqui há uma identidade que é nossa, há uma bandeira que é nossa e há um país que eu quero fazer cumprir. A burca é um exemplo disso. A burca é uma coisa a burca é um exemplo disso. eu tinha prometido a mim mesma que não lhe dava nenhuma opinião, porque hoje isto não é debate. Isto Mas é qual uma é a sua entrevista. opinião, já agora? No caso das burcas, estou absolutamente contra a lei que promoveu. Mas acha que faz sentido uma mulher ter que andar de burca Faz na rua? sentido eu ter direito de fazer o que eu entender. Oh, Júlio, Já foi uma praia de nudismo. Oh, Júlio, já fui eu. Já fez nudismo? Não, nunca fiz nudismo. Também espero nunca dar essa... Mas, e vai proibir o nudismo. Mas acha que o nudismo e a opressão de uma mulher é a mesma coisa? Não, o que eu lhe estou a Acha dizer é que não tem que... Se há um espaço... Então deixa-me lá dizer o que eu penso. Diga. Eu já percebi o que é que quero dizer. Estava Já a pensar, no fundo, percebeu, uma questão de liberdade. Tem uma isso que está a expressão de dizer, liberdade, não é? claro. Eu acho que nós não podemos comparar uma burca com os nudistas. Os nudistas fazem nudismo porque querem. Ninguém, eu não estou a dizer se eu concordo com o nudismo ou não. Por acaso, nem gosto muito e tenho dúvidas que as pessoas devam ter que levar com isto na praia. Mas isso é uma opinião minha, não vou estar agora aqui a dizer... Atenção, nudistas! Vem aí um cartaz! Vem aí um cartaz! Atenção, nudistas podem não gostar disto. Mas vamos às burcas. Quem faz nudismo faz por uma opção, escolhe fazê-lo, há espaços para isso, penso eu, que até estão regulamentados. Estão regulamentados, legislados. A burca é um sinal, Júlia, de retirada de identidade à mulher. É sinal de que a mulher cobra o gosto porque não tem identidade, que é submissa e é subalterna. Nós não devemos permitir isso. Aliás, eu vou-lhe dar uma novidade. De todos sabe que Portugal não é o primeiro país a proibir a burca. Já vários países na Europa proibiram a burca. A Dinamarca, a Bulgária, a Bélgica, a França, vários países proibiram a burca. Portanto, nós não inventámos a roda. É porque estamos a defender os nossos valores e a nossa cultura. Mas eu vou-lhe dar uma outra notícia que talvez não saiba. Mais de 15 países de maioria predominante muçulmana proibiram a burca. Países muçulmanos, porque sabem bem que aquilo não é uma questão de liberdade. É uma questão de domínio, de opressão e é uma questão que põe em causa a segurança nacional. Porque se eu não sei quem é que está por trás daquilo, eu tanto posso ser homem, mulher, posso ser um terrorista, posso ser um criminoso e posso estar coberto por uma burca. Então não venham dizer que isto é uma questão de liberdade, isto é uma questão de opressão e é uma questão de segurança. Há pessoas que dizem, lá estão eles com o radicalismo deles, etc. Se até países muçulmanos proíbem a burca, imagine porque é que nós não o devemos fazer. Mas isso não é uma manifestação de violação da liberdade religiosa. Se eu quiser usar uma coisa, vou usar como se usa um crucifixo, como se usa uma coisa qualquer que tenha um objeto que tenha a ver com a identidade religiosa. Eu vou mostrar uma coisa que eu tenho aqui. Já sei, já mostrar o seu Não, mas eu vou mostrar um crucifixo com que eu ando. Sim, anda sempre. Está a ver? Eu ando sempre comigo. Este sinal, eu ando por religião, por opção minha. É um E se dissessem que não podia, que isso era ofensivo? Mas este crucifixo significa que eu tenho fé, sou uma pessoa de fé e de entrega.
Este símbolo não significa que eu sou menos que a Júlia, nem que a Júlia é menos que eu, nem que eu tenho menos direitos que a Júlia. A burca significa, se a Júlia tivesse que estar aqui a entrevistar-me de burca, significava Quase que que não sim. tinha identidade, significava que está diminuída. Não, Eu posso significava aparecer... que eu vinha da forma que eu entendia que eu devia vir. Sabe que há países como o Irão em que mostrar o cabelo está sendo a pena de morte. Eu sei. Portanto, isto não é uma escolha das mulheres, isto é uma opressão sobre as mulheres. Não há nenhuma mulher no mundo que diga assim, sim, eu adoro burcas, cubram-me de burca. Por amor de Deus. Já pensou As que pessoas sabem que as isto é uma mulheres opressão? que vivem em comunidades que usam burca, se não usarem a burca, porque o país onde estão, onde vivem, não o permite, podem ser ostracizadas pela Olha, sua própria comunidade? Nós também proibimos a mutilação genital feminina. E é uma prática religiosa de alguns países, liberdade. E a mulher até pode dizer que o quer fazer, nós vamos aceitá-lo por causa disso. Nós vamos isso dizer, sim, fundamentalmente senhor. é feito na infância, Não, mas sim. desculpe, mas se a mulher disser que quer e que aceita, nós também permitimos isso. Mas isso é liberdade. Quer dizer, eu não vou entrar por esse... genitalmente mutilada. Não, eu Quer não dizer, vou entrar... ó, Júlio, nós temos que dizer, sinceramente, nós temos que dizer a estas pessoas esta mensagem, que eu espero que ela fique clara para todos. Se eu for eleito, se o Chega vier a ganhar, que é, o nosso país sempre foi um país humanista e que recebe bem. Se para cá vierem, têm que cumprir as nossas regras, têm que respeitar os nossos valores, têm que respeitar a nossa cultura. Pôr burcas, fazer operações de remoção genital às mulheres, diminuir as mulheres, tratar mal os animais. Isso não é aceitável para a nossa cultura. Então não podem vir. Se vêm para isso, não podem vir. Quase que me apetecia é pegarem no avião e era irem de provocá-lo e volta. perguntar, e os homens que são circuncidados? O que é que faz ser Mas acho que isso não tem nada a ver com... Não é uma Acho que questão, isso é uma não tem questão nada- cultural. Tanto quanto eu sei, eu não sei porque eu não sou. Tanto quanto eu sei, isso não afeta... Não vamos por aí, Não, mas não vamos francamente, por aí. tanto quanto eu sei, isso não afeta nem o prazer sexual, nem a relação sexual. É uma coisa que é feita a uma criança sem É que ela mutila- tenha, sem que o indivíduo tenha dito Júlia, sequer ou não. É porque é uma... a mutilação genital feminina Eu sei, tira tira às o prazer, mulheres eu o sei. prazer da relação sexual, etc. Então e nós aceitamos isso só porque eles são muçulmanos e coitadinhos. Não estava à Quer espera de dizer, falar de sexo por amor de consigo Deus. hoje, mas pode ser muito Pode ser interessante. para o terceiro date. Pode terceiro date. Bem, Falar de sexo com a Júlia realmente deve ser a coisa mais interessante do mundo. Bem, vamos lá ver se nós nos entendemos. Então, burca, não é? Mais uma vez, defender os direitos das mulheres. Então, mas a mulher se obrigada a andar tapada, não poder mostrar a cara, já nem podem mostrar os olhos. Isso é direitos? Isso é direitos? Não. A minha religião é andar de mota. Pá, vou andar de mota para o meio do campo e cada vez que é parar para meter gasolina sou obrigado a andar a tirar o capacete, depois tirar a gógula, tirar tudo, porque não me deixam ir pagar a gasolina, nem sequer meter gasolina se tiver a cara tapada, se tiver o capacete. E agora? Elas podem andar com burcas todas tapadas, diabo 7, e eu sou obrigado a tirar o capacete para meter gasolina. Não é? Ou é porque foi o Chega que apresentou a proposta de lei? Não será? Vamos pensar um bocadinho. Onde é que está a independência e a liberdade da mulher quando ela tem de andar oprimida, tapada com uma burca? Para mim não está. Mas isto é a minha opinião. E pá, ainda aqui puxando só mais uma coisinha. Eu acho que comparar burca com nudismo, comparar a mutilação genital com a liberdade, esqueçam lá. Para já, não acertou uma daquilo que disse. Uma. Foi tudo ao lado. O vale tudo, completamente descredibilizada, só para tentar atacar e para tentar descredibilizar, sim, o André Ventura. Mas não pode ser, isto não pode continuar. Aliás, é triste vermos a diferença que existe entre estas entrevistas feitas ao André e estas entrevistas feitas aos outros candidatos. É triste, não chega ao ponto do ridículo já. Eu acho que nem o André deve ir com vontade. Mais uma, vá para lá. Porque não, eu não vejo uma entrevista, onde ele consiga realmente apresentar aquilo que são as suas propostas, os seus ideais, aquilo que ele quer, e não consegue. Porque existe sempre uma tentativa de ridicularizá-lo, o Chega e o André. E é impossível. É impossível manter uma conversa sem termos de sair ao ataque. Portanto, isto é impossível, completamente impossível. Não se esqueçam, falta só aqui uma parte deste vídeo, mas subscrevam, deem um like, façam aqueles comentários. Vamos embora, vamos ver o resto do vídeo. falam daquilo que é aquele caminho que está a traçar. E isso vai nos dividindo. A divisão, a radicalização, uns para um lado e outros para o outro, não acha que traz perigos? Eu acho que aquilo que chama divisão e radicalização
é apenas a reação de uma sociedade que se habituou ao consenso podre e ao politicamente correto, francamente. É apenas uma sociedade que se habituou a nunca tocar em certos temas. Eu há bocado falava-lhe dos ciganos por causa disto. Que é, há temas em que tu tens que estar caladinho e não falar sobre isto. E ter respeitinho, porque se não tiveres, vamos todos atrás de ti. Mas isso, respeitinho, lembra-me uma outra frase sobre os Salazar. Não, mas isto aconteceu, não é no Salazar, isto aconteceu já depois de 25 de Abril. Que é, quem fala de ciganos tem processos e vai preso, quem fala de imigrantes tem processos e vai preso, quem diz que a corrupção é má e que temos que pôr fim a ela está por em causa ao Estado de Direito e a liberdade. Ou seja, falam hoje de divisão e que nós provocámos a divisão e o confronto, mas na verdade, durante 50 anos, nós criámos uma sociedade em que não se podia falar de alguns assuntos, porque eram tabus. E se alguém falava nisso, ou era silenciado, ou era perseguido criminalmente. Ora, o que é que aconteceu com o Chega? É que deixaram de poder silenciá-lo, uma vez que se tornou na maior força da oposição nacional. Portanto, só para terminar, quando me diz assim, e não acha que por isso está a provocar a divisão e a polémica, etc. Eu prefiro provocar. Eu prefiro. A determinada altura as pessoas não se entendem, não falam umas coisas. Se for a radicalização para dizer que os corruptos têm que estar na prisão, então que seja radicalização. Se for radicalização para dizer que o Sócrates não devia estar ainda a ser julgado, então isto é ser radical. Dizer que um homem há 10 anos a ser julgado e tal, a gozar connosco, isto é ser radical. Ele ainda não foi julgado. E pior ainda, foi há 10 anos, o Sarkozy foi preso a semana passada. Também por Nós tivemos processos que todos conhecemos internacionalmente, pessoas que em 3 anos, 4 anos foram julgadas, tiveram o seu direito à defesa e foram presas. O que nós temos hoje é uma bandalheira absoluta, francamente, é uma bandalheira total. Estamos quase a terminar a primeira parte. É uma bandalheira total em que as pessoas sentem só para dizer isto, é uma bandalheira total em que as pessoas sentem assim, ele está a ser radical. Sim, porque hoje em dia é preciso ser radical contra a corrupção. Hoje em dia é preciso pôr este país na ordem. O país tem que entrar na ordem. Não acha que é ofensivo para as pessoas que estão vivas, que foram torturadas pela PIDE, que foram perseguidas no tempo da ditadura, o André ir buscar a figura do Salazar, não de um, ou dois, ou três, não acha que isso é profundamente ofensivo para essas pessoas que passaram esses tempos? Já tivemos esta conversa. Há 50 anos atrás o país não era muito diferente do que é hoje. E hoje é muito melhor. Duas coisas. Toda a gente percebeu o que eu quis dizer. Eu tinha, como disse uma avó que era socialista, que dizia o país precisa de 3 Salazares para pôr o país na ordem. Toda a gente sabe então é uma imagem familiar. Toda a gente percebe, não é só familiar. Como se diz, hoje já foi zoada. É a mesma coisa. E a Júlia também ouviu de certeza, não me diga que não ouviu, porque já ouviu isto de certeza dezenas de vezes dos seus telespectadores, dos seus apoiantes, de todos. Não significa que eu possa utilizar isso de forma... Não, porque está preso ao politicamente correto e tem medo de usar. Não tenho nada medo. Mas eu não tenho medo de usar as palavras. Eu digo o que tem que ser dito. O país precisa de entrar na ordem. Está completamente desorganizado, está uma bandalheira completa em segurança, em corrupção. Não ofendeu ninguém. Não ofendeu ninguém. Portanto, toda a gente percebeu o que eu quis dizer, que é o país tem que entrar na ordem. 2. Não é curioso um país em que nós dissemos que fazem falta 3 Salazares, Caio Carmo e a Trindade, mas se fizermos avenidas com o nome do Álvaro Cunhal está tudo bem. Se fizermos avenidas com o nome do Hotel Saraiva de Carvalho, esses sim assassinos, de bebés, de pessoas, desculpe, são assassinos, terroristas, foram amnistiados e apoiaram terroristas. Oh, não venham brincar comigo. Toda a gente sabe seguir ao 25 de Abril o que aconteceu. Toda a gente sabe os mortos que provocaram. Vamos reescrever a história agora? Não, vamos é dizê-la pela primeira vez, a verdade em televisão, que é uma coisa que nunca foi capaz de dizer, nem a SIC, nenhum canal, que é estes tipos de extrema esquerda que tomaram... O problema da história estes tipos que tomaram conta do país, a seguir ao 25 de Abril, expropriaram, mataram, sequestraram, foram amnistiados uns anos depois. Quem está a ver sabem o que eu quero dizer. Foram amnistiados uns anos depois. Está a ver, sabe e se muito nós bem dissermos o que assim, está a o Álvaro Cunhal, se a Júlia tiver aqui a entrevistar um tipo que diga, o Álvaro Cunhal devia voltar, todos fazem. Muito bem. Mas se disser assim, é preciso 3 Salazares, ele tem que ser preso. Não pessoas... Não, mas é verdade, não queremos, é verdade, não queremos, é verdade. Há pessoas a dizer que eu devia ser proibido de falar em público. Houve pessoas a pedir a extinção do Chega por eu dizer que o país tem que ser posto na ordem. Terceiro date. Assim é o intervalo. Vamos ao intervalo. Ora, muito bem, vamos para o intervalo e já continuamos com o André Ventura. Até já. Eu discordo de um adversário político, eu não o quero prender. Eu quero discutir com ele. Eu tenho ido a todos os debates, a todos, porque eu quero discutir com as pessoas, eu quero debater com as pessoas. Sabe que a Constituição diz que não pode haver associação racista. Mas eu não creio que isto seja racismo e xenofobia, mas é a minha opinião e é a minha perspectiva. O que é que eu espero dos meus adversários políticos? Queiram debater comigo, me mostrem se eu tenho ou não razão, na questão dos ciganos, dos imigrantes, na questão da corrupção, mas podemos debater. Não é chegar com as algemas, prenderem-me e levarem. Isso não é ganhar democraticamente, isso é fazer o que as ditaduras fazem, que é calar os opositores. Portanto, quando eu vejo um pedido, eu queria chamar a atenção das pessoas disto, Júlia, que é, se as pessoas têm noção, o que é que seria extinguir o segundo maior partido da democracia? Como é que o resto do mundo nos veria acordar um dia, olha, em Portugal, o maior partido da oposição foi extinto. Foi extinto por um órgão qualquer. Acabou, não tem mais liberdade. Os seus 60 deputados desapareceram, os seus milhares de autarcas desapareceram, os seus representantes desapareceram. Isto é democracia. É a democracia do Garcia Pereira. Mas por isso é que o Garcia Pereira nunca foi eleito para nada. A Constituição vai jurar, se for Presidente da República, vai jurar sobre uma Constituição, mas que quer alterar. Quer alterar, mas que respeito. Então, mas vai jurar por uma coisa e quer alterá-la logo a seguir? Eu tenho que respeitar o quadro democrático e a lei que vive. Quando eu digo que os ciganos têm que cumprir a lei, eu também tenho. E, portanto, eu tenho que cumprir a lei em que estamos. Isso não quer dizer que eu, legitimamente, politicamente, quero alterar algumas coisas. Já lhe dei vários exemplos, já falámos aqui disso. Eu acho que terroristas e violadores devem ter prisão perpétua. A Constituição não deixa. Eu acho que isso deve ser alterado. Mas eu não o vou provocar sem um processo legítimo. Vamos então a um cenário em que André Ventura é o Presidente André Ventura. E tem que receber o Pedro Sánchez, que vem visitar Portugal, visita de Estado, ainda é Primeiro-Ministro em Espanha e vem visitar. O que é que faz? Esteve em Espanha a dizer que o senhor devia ser preso. E devia mesmo. Como o Lula da Silva também devia. O que é que faz nessas circunstâncias? Como? Mas o Sócrates não é um visitante estrangeiro. Exato, não é representante de Estado. Não, está aqui, está na representação do Estado. Basta acompanhar um bocadinho a imprensa espanhola para perceber que o governo espanhol se tornou, como eu disse ontem, um bordel de corrupção. Verdadeiramente. O que é que faz?
Eu quero saber. O que se passa em Espanha... Eu assegurarei sempre aos portugueses que a diplomacia económica é feita, que o Estado português é respeitado, que o Estado português se dá ao respeito. Antes de estar em Belém, recebe o senhor. Com certeza, isso não está em causa, porque eu não estou ali em meu nome, eu estou em nome deles. Estou Mas em nome mas dos portugueses. Outra coisa é que eu tenho a capacidade de dizer, seja ao Pedro Sanches, seja ao Lula da Silva, que não podem roubar o seu próprio povo. E isso é aquilo que eu acho. Mas isso é esperado de si para o Presidente da República? Não sei se é esperado ou não, mas as pessoas avaliarão se é isso que querem ou não, ou se querem a mesma conversa. Mole e frouxa de 50 anos. O que eu acho é isto. Se o Presidente de Angola aqui vier, de Angola, para estou a falar agora de outro chefe de Estado, nós temos uma ligação com Angola fortíssima. Quer de investimentos, quer de histórias, de comunidade, Claro, tudo. isso ainda vou fazer um vídeo por causa da Angola. Alguém duvida, eu vou dizer isto em televisão que é para ser em canal aberto. Alguém duvida que o Presidente João Lourenço dos Santos anda a roubar o seu país e o seu povo? Algum angolano que nos esteja a ouvir duvida que o João Lourenço dos Santos anda a roubar o seu povo? Ninguém. Perante isto, nós temos duas hipóteses. Calamos e comemos, que é o que os políticos portugueses costumam fazer. Recebemos-lo cá com honras de Estado, pagamos-lhe o jantar, pagamos-lhe tudo, ele tem aqui honras de rei. Outro é o Estado ter que o receber, e isso temos que o receber, mas temos a capacidade de dizer isto. Nós recebemos em nome de Portugal todos, mas eu tenho pouco... Mas senta-se à mesa com essas pessoas. Bom, não sou eu o Estado português, mas eu tenho a capacidade de eu, enquanto Presidente, dizer que eu tenho pouco apreço por tipo de pessoas que roubam o seu povo. Isto é errado, dizer isto. Bom, então, talvez precisemos de uma nova forma de fazer política, Júlia. Mas isso está a dizer o quê? Que precisamos de mudar a... Temos que ser frontais com eles e deixarmos de desajoelhar a toda a gente. Mas porquê é que se ajoelha? Representar o Estado não é ajoelhar. É ajoelhar. Quando vamos aos... Olha, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi visitar o Fidel Castro aos abraços com um ditador, um assassino, um ditador, um tipo que acabou. Fidel Castro acabou. Eu sei, mas ele foi visitar. Tem fotos até aos abraços com ele. O Fidel Castro? Não, está a falar do irmão, do Castro irmão. Não, estou a falar do Fidel Castro, Marcelo Rebelo de Sousa e o Fidel Castro. Há fotos dos dois juntos. Eu pergunto-me se isso é legítimo, se isso é bonito. Não é, podem ver, estão publicadas. Quer dizer, o Presidente não era Presidente, não podia ser Presidente. Júlia, estas fotos estão espalhadas por todo o espaço público. É só ver. Marcelo Rebelo de Sousa e Fidel Castro. Não interessa agora. O que é que vai fazer? O que eu quero dizer é isto. O Presidente Ventura, o que é que faz? O que eu quero dizer é que o Presidente Ventura teria a capacidade de olhar estas pessoas nos olhos e dizer-lhe que o tempo de roubarem os seus países tem que acabar. E se não, nós nunca vamos acabar. É suposto... Deixa-me só dizer isto. Se não, nós nunca vamos acabar com estas ditaduras no mundo inteiro. Mas agora também quer mudar os regimes de outros países. Mas então, nós quer dizer que dizemos que Gaza tem que acabar, mas a roubalharia em Angola não tem que acabar. Gaza é muito importante e nós temos que mandar para lá militar. E não há nem países africanos e não há perseguição aos cristãos na Nigéria e nós aí não queremos saber de nada. Quer dizer, é só porque é os coitadinhos dos muçulmanos ali naquele trecho. Quer dizer, está a ver, esse é o exemplo de como a extrema-esquerda conseguiu pôr-nos uma manta cultural em cima. Eu pergunto, o que está a acontecer no Brasil, o que aconteceu com o Lula da Silva, o que acontece em Angola, o que acontece na Nigéria, o que acontece na Guiné-Bissau. O que eu quero saber é o que acontece para nós. Mas o que eu quero saber é se quem não votar em si, muitas pessoas votarão em si, mas muitas outras não votarão. E na democracia, respeita isso, e na democracia as pessoas que não votaram em si têm a legitimidade de pensar que o André vai representá-los também. Será o presidente de todos os portugueses ou vai ser só o presidente dos portugueses que votaram em si? Eu pergunto a essas pessoas. Nós recebemos em Portugal um ditador, como o presidente angolano. Um ladrão, como o presidente angolano. Nós sabemos que isso é verdade, um ladrão, que anda a roubar o povo há anos. Ele e o regime do MPLA. Sabemos isso. Só não sabe quem não quiser olhar para o que está a passar em Angola. Então, e recebemos cá os beijinhos, abraços e dizemos que está tudo bem? Se é esse presidente que querem, não votem em mim. Estou-lhes já a dizer, não votem em mim. Se querem alguém, é isso que eu quero saber. Que assuma o papel de Estado, mas seja capaz de dizer a quem é um ditador, que é um ditador, a quem é um ladrão, que é um ladrão, e a quem é um corrupto, votem em mim. Agora têm a escolha no dia 18. É o bordão do comunismo a funcionar. Se nós nos entendemos. As pessoas querem saber se o André vai ser o Presidente da República de todos os portugueses. Não é o que a Júlia diz. E será que o Marcelo foi o meu Presidente da República? O que é que o Marcelo fez como o meu Presidente da República? Eu já não quero perguntar a todos. Porque se calhar muitas pessoas, e eu respeito as pessoas que se sintam realmente contentes com isso, muitas pessoas acham que o facto de ele andar, tirar selfies, que sim, é o Presidente com quem eles se vêm. Muitas pessoas que acham tirar uma selfie na praia, ou tirar fotografias com ele a nadar, ou o facto de ele dar um mergulho na passagem de ano, ou o facto de ele fazer aquelas viagens todas, que sim, isso para eles é um Presidente da República. Para mim não. Não. É óbvio. Nós temos de ter um Presidente com coragem de chegar, seja a que for, país for, e confrontá-lo. Porque cá está, não podemos só ir para Gaza tentar mudar Gaza. Não é? Mais uma vez, voltamos outra vez ao mesmo. Tentar descredibilizar, tentar minimizar, tentar ridicularizar. É só o que ela fez. Eu não consigo entender. Eu sinceramente tenho uma dificuldade enorme em aceitar que num canal aberto,
uma entrevista que é feita a um candidato a Presidente da República, que a atitude de quem o está a entrevistar seja esta. Não, tenho essa dificuldade. Não consigo aceitar. Não há nada, para mim não há um ponto que ela tenha conseguido pegar no André e deixá-lo sem palavras. Aquilo que ela fez foi bem mais grave que isso. Aquilo que ela fez foi tentar ir ao seu público-alvo, aquelas pessoas que veem aquele programa, e ridicularizar o André para as pessoas que realmente simpatizam com ela e as pessoas que se revêem na forma como ela apresenta e no público onde ela consegue influenciar um bocadinho que seja, tentar ser ela a passar uma imagem negativa e ridicularizar o André de forma a levar o seu público a não votar no André Ventura. Isto é gravíssimo. Não percebo, não consigo entender onde é que vamos chegar, não consigo entender se não houver uma mudança estrutural forte. A que ponto é que nós vamos chegar, mas há uma certeza que eu tenho, é que este caminho vai dar à miséria. Este caminho está-nos a levar para campos cada vez mais perigosos. E quando chegam ao ponto de tentar silenciar a maior força da oposição, o segundo maior partido em Portugal, tentar ridicularizar e silenciar o líder desse partido, e esse partido e 1.500.000 pessoas que votaram nesse partido, não é só vergonhoso. Para mim não é só vergonhoso, mas sim revelador. É revelador que já vale tudo. Vale tudo para tentarem não perder o poder e defender aquilo que são os seus interesses. Peço mais uma vez que fiquem connosco, subscrevam. Vai existir um terceiro vídeo, uma terceira parte desta análise da entrevista da Júlia ao André. Vão ver que vai ser interessante. Espero que gostem. Subscrevam o canal. A favor de darem um likezito, deixem um comentário. Aqueles comentários que eu gosto, os que eu gosto menos, mas que dá para debatermos, e aqueles que eu não gosto, que é depois poder apagar e mais alguém do sistema que se evaporou da minha caixa de comentários. Obrigado pelo apoio, conto convosco e não percam a terceira parte da análise da entrevista. Obrigado. Sem medo de